É isso aí, hein, meu mano E aí? Henry Freitas. Mais uma semana aqui na Resenha da Kings. Como é que você tá, irmão? Tudo bem, e você, de Tranquilo? boa? De boa, graças a Deus. Vamos falar muito sobre as novidades da semana, né? Uhum. Rodada dupla. Dupla. Mais uma vez, tem bastante coisa aí, né? Dos quase milagres. Dos quase milagres de Guarulhos, é isso aí. Quase rolou um milagre de Guarulhos, rapaziada. Mas antes da gente começar, já faz o seguinte, já segue lá os nossos patrocinadores. Primeiro, a P. Almeida, que fornece aí as nossas roupas aí, tá, pra gente estar sempre trajadão, beleza? Já segue lá eles, já lá no Instagram e tudo mais. Faça seus pedidos também, compre as suas roupas com a melhor qualidade e tem coleção nova chegando aí já para vocês, fechou? Também a Stop Ball, que é a nossa fornecedora do material esportivo do canal da Batida, do Pai da Batida também, para a gente fazer aqueles conteúdo fera e também para você que quer fazer o seu uniforme, já confere lá. E o Grupo Viriato, que é para você fazer uma gestão melhor para você e para sua empresa. Então já acompanha aí o vídeo do Grupo Viriato. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Bom, irmão, então vamos começar agora, né, com a nossa rodada dupla. Tivemos aí jogo no sábado e na segunda. Sim. Então eu quero saber de você o seguinte. Primeira coisa, teve aí algumas wildcards que a gente citou aqui, alguma notícia que você passou antes aí que você ficou bem feliz aí que chegaram, jogaram e tal? Conta pra gente aí um pouquinho antes. Teve, mano. Eu gostei muito da atuação, né? Na verdade, nos dois jogos, mas assim, mais no de ontem, da notícia que a gente soltou do Luan, né? Uhum. O Luan jogou muito, cara. Enfim. E Joga muito, joga né? muito, né? É uma questão de adaptação, né, e tal, mas joga muito, né? Com certeza. Essa para mim foi a principal. Achei que assim, que ele chegando, sabe, na Kings League Brasil. A gente já tinha comentado, né, um pouquinho antes, né? Você já tinha soltado a notícia também. A gente, né, eu também tenho bastante contato com o Luan, ele tinha realmente confirmado depois que você soltou que viria, né? A gente ainda não sabia 100% como ia ficar, porque já estava no final da competição, mas chegou e chegou bem, né? Fez uma boa dupla ali. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com o primeiro jogo da rodada 8. Produção, solta aí pra gente a rodada 8 aí pra gente poder ver, que foi o primeiro jogo, foi entre Capim e Nivelados, né? Placar elástico, né? Do Capim. Foi até, na minha visão, bem surpresa, assim, Sim. com relação ao placar, mas o Capim fez um jogo muito bom, né? Muito bom. O Nivelados um pouquinho abaixo. Acho que no caso do Nivelados parte também muito do princípio de que o Nivelados foi tentar justamente, né, a novidade do wildcard, né? Sim. Que foi o Lucas Nascimento, que é um excelente jogador também, né? Joga lá na Espírito Santo, né? Com o pessoal lá do time do Maurição também, né? Então, assim, é um excelente jogador, mas são dois jogadores de mais de mano a mano, né? Um pouquinho mais ofensivos e tal. Talvez o Nivelados desestruturou um pouquinho na parte defensiva. E o que eu achei também, além disso, queria destacar a parte defensiva, né, do Capim. Perfeito. Assim, a gente viu que, na minha opinião, o melhor da partida foi o Barata, um dos melhores, né, vamos dizer assim, e GB também jogou muito, então assim, eu queria muito destacar a parte defensiva do Capim. Eu acho que foi, de fato, um diferencial. E aí, enfim, tem excelentes jogadores de mano, Igor Canindé, Neto Show, que, querendo ou não, vão ter liberdade, né, para jogar
se você tem uma defesa consistente. É verdade. E o que é legal da gente falar também é a evolução do Barata durante a competição, né? Sim. Não começou sendo o Barata que a gente, né, espera, que a gente, né, viu também em outros momentos como o Barata, né, melhor do mundo. Sim. Mas teve, acho que o mental forte, né, que a gente já sabe que o Barata tem. E nas últimas 4 ou 5 partidas o Barata foi absurdo, irmão. Estamos vendo o Prime do Barata? Eu acredito que foi a Barata Prime, entendeu? O Baratão. Prime, o Baratão. Foi o Baratão, igual a gente falou aqui no outro dia. Essa semana, né, finalizamos a fase de grupos com o Barata sendo o Baratão, entendeu? Então, assim, foi bem legal. Novidade, né, como a gente falou aí do Luan Mestre, não foi a melhor partida dele, né? A melhor partida dele foi na rodada 9, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, assim, acho que passou pelo processo da adaptação, né, irmão? Sim. Porque, assim, também eu acho que veio uma certa pressão, né, porque, pô, é um jogador que a galera espera muito, cria muita expectativa, né? Sim. Então, assim, mas o Capim foi muito bem estruturado, realmente o GB e o Barata fizeram muita diferença. O GB, na real, tem feito uma competição incrível, né? Absurda, né? A gente vai falar um pouquinho depois da análise dos times, então vamos falar um pouquinho mais de cada jogador depois. Mas acho que do jogo, assim, acho que foi isso, né? Um Capim muito coeso. O Nivelados acabou dando uma desestruturada ali, eu acho que por conta dessa mudança, né, dos wildcards, que faz parte, né? Porque foi testar justamente, né? Que acabou não funcionando 100%, mas, querendo ou não, foi bem, assim, o time do Capim e o time do Nivelados não foi tão bem. E aí, o que você acha com relação à parte do Nivelados? Você acha que foi só um jogo mesmo que teve essa situação? Acho que sim, né? Acho que sim, cara. Eu acho que foi um lapso, assim. Entrou meio desatento também, para ser sincero. Mas eu acho que a gente vê a falta que o William faz, né, nesse time. É verdade, a gente viu um jogo totalmente diferente daqui a pouco, né? Que a gente vai falar da rodada 9, que foi sentiu bastante falta do William no jogo, né? Jogo 2, então, irmão. Real Elite 6, Desimpedidos GOT 4. Ali começou o processo do milagre de Guarulhos, irmão. Ali, pô, deu bastante esperança pra gente, porque a gente viu um Real Elite, de fato, jogando bola. Então, assim, eu achei que foi um jogo fenomenal. Achei um jogo absurdo do Juninho. Do Juninho. E eu ia falar isso porque, assim, o fato de o Juninho ter ficado fora uma rodada por conta da situação do Vassoura ter chego, irmão, o que a gente viu o Juninho jogando nessas 2 últimas rodadas foi brincadeira. Foi o prime do Juninho, literalmente. O Juninho que a gente tá acostumado a ver, né? Que a gente, enfim... Eu acho que foi muito bem. O Rocha também fez... Nessa partida, o Rocha foi muito bem. Fez uma partida muito coesa, que eu acredito que fosse o que se esperava do Rocha durante toda a competição, né? Teve algumas situações ali, algumas falhas que foram corriqueiras, infelizmente para o time e para ele também, porque a gente, né, como a gente sempre fala, a gente não tá aqui para criticar o jogador assim, a ponto de prejudicar a carreira dele, claro que não, mas a gente sabe que teve algumas situações que poderiam ser mais defensáveis e tal. Então, assim, mas eu acho que nesse jogo realmente o Rocha fez uma partida excelente que ajudou muito o Real Elite, porque o Real Elite foi mais avassalador do que o Desimpedidos, que eu acho que não esperava isso, né? Então deu aquela baqueada, né? E quando tentava dar aquela reestruturação a mais pro time, o Rocha conseguia parar, né? Eu acho que o Desimpedidos esperou um jogo de desespero do Real Elite, só que não encontrou isso. Eu acho que encontrou um time coeso, um time que veio com uma proposta bem definida. Enfim, tem jogadores que desequilibram a balança, assim como no Desimpedidos, mas eu acho que foi isso. Acho que eles esperaram um jogo de desespero e não encontrou. E eu acho que acabou eles se desesperando um pouco, porque pelos scouts, o Desimpedidos teve muitas finalizações, mas muitas finalizações para fora, né? Fora do gol. Então acho que isso, né, aconteceu com o Desimpedidos, né? Aquela coisa de, o Real Elite, veio num jogo, né, totalmente diferente, cara, logo contra a gente, então a gente tem que fazer gol logo. E aí deu aquela desesperada em muitas finalizações para fora. Acho que o Profeta também acabou recebendo um amarelo no final que quase, né, deu uma prejudicada no time do Real Elite, mas talvez o Profeta poderia até ter recebido o amarelo um pouquinho antes, porque estava, né, defendendo bastante, assim, com bastante firmeza. Mas, assim, eu acho que os erros individuais, assim, um pouquinho dos Desimpedidos que estava meio desestruturado definiram esse placar também, com a bela atuação, obviamente, do Real Elite, né? Jogo 3, cara, Fúria 4, Funkball 3.
Mais uma partida difícil para a Fúria, onde a Fúria não conseguiu encaixar 100% do seu jogo. Sim. Naturalmente, a Fúria tem mais ativações ofensivas, né? Uhum. É um time que ataca mais, finaliza mais, mas tem pecado bastante na efetividade, né? Nesses 2-3 últimos jogos, né? Sim, irmão. E além disso, eu achei um jogo fantástico do Funkball. Assim, vieram pro jogo mesmo, porque talvez algumas pessoas estavam esperando assim um Funkball, sabe, desleixado, sabe, tipo... Eu acho que o Betão e o Pepinho foram um destaque dessa partida, né? Sim. Conseguiram organizar bem o jogo. A gente sabe que é difícil contra a G3X e a Fúria, se você não for efetivo, você acaba tomando gols. É natural. Mas eu acho que o Funkball foi uma das principais partidas que o Funkball fez na competição, até pelo nível que tinha do adversário, né? Com certeza, irmão. Eu achei um jogo fantástico do Funkball. Assim, muitas vezes a gente vem falando aqui, cara, o Funkball, a gente viu aquele jogão do Funkball. Então o Funkball tem condições e às vezes o Funkball dava uns moles, sabe? Então, eu acho que foi um jogo fantástico. A Fúria tem um excelente time, entendeu? E eu acho que não perderia esse jogo de forma alguma. Mas a gente viu que o Funkball veio com a proposta definida e para ganhar mesmo. Perfeito. Eu acho que assim, o Funkball, ele não... E nessa partida o que é interessante é que o Funkball ele não teve uma atuação de gala do Douglinhas. Né? Então o Douglinhas foi um pouco mais abaixo nesse jogo. Então você vê que o time, Apesar de ter feito gol, apesar de ter feito gol, assim, não foi uma partida do Prime que eu digo, né? Então assim, a gente viu um Funkball no geral mais organizado, como eu falei aqui. Eu acho que os destaques foram o Betão e o Pepinho para o time do Funkball, né, nessa partida. Então fizeram ali uma partida muito coesa para bater de frente com a Fúria, que, né, foi a líder do início ao fim da competição, né? Sim, irmão. E aí, assim, tem tudo para aparecer mais forte no segundo split. Com certeza. Inclusive, nessa partida aí, o Funkball ficou 1-0 até os 12 minutos, cara. Então, assim, a gente tá falando de escalonado, de X1, X2, X3, X4, no jogo jogado em si, com os 7 na linha. Então, assim, o Funkball conseguiu resistir à frente do placar durante um bom tempo. Então, podemos ver um Funkball mais organizado, sim, no segundo split, né? Com certeza. Mas você acredita que a Fúria tenha se acomodado um pouquinho, ou realmente é porque talvez não esperava que o Funkball, né, que fosse enfrentar um Funkball um pouco mais organizado? Eu acho que talvez não esperavam. Não esperava que o Funkball viesse com essa proposta, que jogasse o tanto que jogou, né? Mas eu acho que não foi uma questão de acomodação, não, né? Acho que não. Até porque a gente tem jogadores de altíssimo nível na Fúria que jamais deixariam acontecer. Eu acho que foi falta de efetividade mesmo, né? Dia ruim mesmo, né? Porque assim, como eu falei... Na verdade, eu acredito... Corte, hein? Na verdade, eu acredito que a Fúria tem um time tão bom, tão coeso, que eles podem tomar 2, 3, que eles não vão desesperar. Eles sabem que encaixando o jogo, naturalmente vai entrar 1, 2, 3 gols, 4 gols, e eles vão nessa tranquilo. Tem um excelente time, tem um excelente grupo, fez um draft muito bom, tanto que você viu os draftados jogando muito, e na minha opinião é isso, cara. Na minha opinião, eles têm um time tão coeso, tão encaixado, mano. Eles têm segurança, né, mano? Eles têm o pensamento mental deles é forte, né? Sim, que eles sabem que jogos assim, eles conseguiriam ganhar, entendeu? Até porque a pressão tava toda pra eles, né, mano? O Funkball era o último, né? Então a pressão era toda pra Fúria. Vocês têm que ganhar a qualquer momento. Aí o Funkball vem um pouquinho menos pressionado, né? Sim. E vai fazendo um jogo bom. E a Fúria vai ficando pressionada. E eles conseguem segurar a onda e ganhar o jogo, né? Esse jogo, cara, é um jogo muito ardiloso, sabe? Uma coisa é você falar do Real Elite, que tá brigando, tá batalhando. Então você sabe que de repente vem num desespero. Outra coisa é a gente falar da penúltima rodada de um time que até então tava em último, que ele vai fazer um jogo tão bom assim. Você não espera, sabe? Você não espera um jogo tão bom assim, você não espera um jogo de desespero. Na teoria, você espera assim, eles vão vir por vir. Vão vir para aparecer, para, enfim, fazer uma mídia e tal.
Não, veio para jogar futebol, enfim, a gente viu o jogão que foi. Verdade. E assim, um destaque bem legal mesmo pro Betão, que na minha visão mudou a cara de organização do funkball, né? Sim. Quarto jogo, a gente tem Dendele 3, Loud 1, com Dendele fazendo ponto extra no shootout. Loud 3. Desculpa, Loud 3 e 2-1 no shootout, né? O Dendele fez o ponto extra. Cara, a Loud, na minha visão, nesse jogo fez uma partida boa, né? O que talvez se esperasse dessas mudanças da Loud, né? Com a chegada dos novos wildcards e tal. Teve a volta do Esaú, que para mim, né, dá para ver, a gente viu o quanto que ele tem feito a diferença para o time da Loud. Infelizmente, apesar da Loud, né, na próxima rodada a gente vai falar, ter ficado em último, mas assim, o que o Esaú faz diferença embaixo das traves é brincadeira. Então, assim, eu acho que... Mas foi um time mais organizado, sim. Bateu de frente com o Dendele, que era um time que estava ali tendo uma regularidade boa na competição. Deu uma caidinha agora na reta final, né? Perdeu alguns pontinhos ali preciosos que fizeram ter uma última rodada ali do quase milagre de Guarulhos, né? Sim. Então, assim, mas o Dendele é um bom time, é um time organizado, é um time que é entrosado, né, irmão? Porque isso foi inteligente da parte do Dendele também, que a gente já tinha falado, que foi de ter feito escolhas de wildcard do draft que jogavam juntos também no futebol 7 tradicional, né? Pelo Corinthians, por outras ligas também de São Paulo. Então, eu acho que isso é o principal, talvez, do time do Dendele, né? Dendele gosta de aventura, né? O que, né, irmão? Poderia ter classificado um pouquinho antes, né? Dendele gosta de aventura. O seu Luqueta, seu Paulinho, não é possível, cara. Mas, assim, a gente vê que o Loud é completamente diferente com o Esaú lá. Entendeu? Eu acho que esses 3 wildcards, na minha opinião, é o melhor dos mundos. É o melhor cenário, que é o Caroço, o Drop e o Esaú. Achei, assim, uma partida incrível dos 3. Destaque totalmente pro Esaú. Fez um jogão, entendeu? Então... Mas caraca, cara, o Dendele gosta muito de aventura. Não dá. Porque assim, a gente tá falando assim, a gente elogia bastante, né? Mas o time da Loud, pela questão dos draftados, realmente foi muito abaixo na competição como um todo, né? Então, assim, o Dendele poderia ter tentado, né? Talvez alternativas ali para tentar vencer a partida um pouco antes, né? Não diminuindo o time da Loud, mas o Dendele vinha numa situação, uma crescente melhor do que o da Loud, né? Sim. Mas a gente tá falando também de um presidente, que é o caso do Coringa, que, irmão... Que golaço, chutou a bola na gaveta no pênalti e assim, e depois na rodada seguinte ainda quis jogar e jogou, hein? Vamos falar já. E jogou bem, né? Assim, pro que a gente, né, poderia ver, eu acho que foi bem. Então, assim, e teve uma situação engraçada que o Caroço ficou pistola com o Toro Louco, né? Ficou pistola. Que isso, cara. Caroço caiu na pressão ali. A gente elogiou o Caroço, né? Que é um jogador que veio. E assim... Na hora de cumprimentar, ele já deu um empurrão no Toro. Eu falei, caraca, cara, que isso. Tava irritado com o Toro desde o início, né? Acho que é algum trauma, mano. Algum trauma, né? Não sei. Que isso, cara? Só o Toro que tem chifre. Calma, cara. Pô, fica tranquilo, pô. Pelo amor de Deus, irmão. Pô, calma, pô. Não é possível, pô. Tu tava com algum trauma ali com o Toro ali, mano. Pô, foi alguma torada aí sinistra aí nesses países doidos aí que os touros saem passando aí. Deve ter te levantado, sei lá, mano. Pô, nosso parceiro aí, nosso amigo, mas foi criado em fazenda, cara? Pô, não é possível, cara. Entendeu? Deu mole. E assim, e nesse jogo também, mano, tivemos um destaque muito legal pro Kaká, né, mano? O Kaká joga muito, né? Sim. Tipo, e eu acho que cada dia que passa ele tem criado mais confiança, né, dentro do seu futebol, dribles, lances e tal. Claro que ele tentou ali, né, encobrir o Esaú, não foi 100%, mas ele já tinha feito o outro, então eu acho que por isso que a galera não caiu em cima dele, né, com relação à reclamação, que ele já tinha feito o outro, então, e assim, é porque o Esaú fez a leitura, mas se o Esaú não tivesse feito a leitura, a bola tinha sido gol, pô, porque foi numa altura boa, assim, tal, talvez ele poderia ter tentado um pouquinho antes, né, acho que ele foi muito próximo do Esaú, né, um pouquinho antes já tentava, mas assim, o Kaká faz uma competição também muito coesa, muito boa e tem recebido bastante elogios aí pela galera, né. Sim. E o Luqueta fez mais um, né, tipo... Luqueta tá bem nos pênaltis, hein, cara? Tá bem, cara. O chute meio aleatório, mas tá indo bem, cara. Não dá pra defender. Tu não sabe o que ele vai fazer.
O pessoal Ele às vem vezes pra fala- uma batida e na hora de chutar, chuta todo desengonçado, vai em outro canto e é gol. E aí tira a camisa, importante rasga a camisa. Pô, ele é muito Rapaziada, doido, muito bom. pênalti feio é o que não entra. É isso aí. É o que não entra. Aí vagabundo fala assim, não sei o que, um presidente aí bateu bem, que não sei o que, bateu bem, mas perdeu, mano. É. Sacou? Pênalti bom mesmo, é o que entra, filho. Isso é verdade. É engraçado, né? Porque assim... Mas falando em relação a pênalti bom ou ruim também, cara, o cara que bate mal, mas tipo assim, bate com força, né? Que é o caso dele, assim, não é uma força absurda, mas assim, a bola vai com uma força... Ok. Mas é tão aleatório que o goleiro não espera nada. Não dá pra tu fazer uma leitura, porque assim, querendo ou não, às vezes a gente fala assim, o goleiro também estuda, galera, também consegue fazer uma leitura ali de momento de ver quando o cara inclina um pouquinho mais o corpo pra cá, pra lá. Só que quando você pega um jogador profissional, né, que você sabe que ele consegue inclinar o corpo da forma correta, beleza? Agora quando você pega um cara totalmente aleatório, que você não sabe onde vai bater... Você não sabe o que esperar. Tu não sabe o que esperar, então é muito difícil também. Jogo 5... G3X 6, Fluxo 3. É mais uma partida muito coesa e mais gols do K9 que tem chegado em, sei lá, nos últimos 3, 4 jogos, né? 4, 5 jogos, e já tá na briga pela artilharia, irmão. O que o K9 joga, o que ele faz de diferença no time é brincadeira, né, irmão? Brincadeira, irmão. E foi um jogão, assim. Jogo muito equilibrado no início, Equilibrado. tá? Assim, por mais que tenha sido no final, né? Uma diferença de 3 gols, mas eu acho que até o meio ali do segundo tempo, cara, tava muito equilibrado o time. Um jogão o jogo. do Wembley. Muito bom jogo, firme, né? Dando botes. Cara, o Wembley assim, é um jogador muito coeso, né, irmão? É um jogador muito sério, é um jogador que dificilmente tem erros, né, capitais, assim. É um jogador que erra muito pouco, faz o básico muito bem feito, que, na real, o básico muito bem feito se torna muito gigante pro jogo em si, né? É o que a gente tava falando aqui nos bastidores. Pra gente, na nossa opinião, é o carregador de piano do G3X. É, porque assim, você tem o jogador que faz o jogo andar, que é o Rufino. Você tem 2 jogadores de Seu muito... amigo. Meu amigo, para... Qual é, cara? Pô, o Rufino é parceiro mesmo, pô. Vamos lá. Que faz o jogo andar, que na minha visão, como outras pessoas comentaram uma vez, né? Rufino, na minha visão, não é carregador de piano. Rufino faz o jogo andar dentro do time da motor, G3X. né? Motor do time, né? É aquele cara que tá na frente, que tá atrás, que volta, que vem, busca o jogo, distribui o jogo. E 2 caras muito decisivos que são o Tom e o K9, que dispensa comentários com o poder de decisão que eles têm, né, mano? Mas é muito engraçado. O K9, assim, o G3X tem um time tão coeso defensivamente que o K9 larga a marcação. Larga. É muito doido isso, né? Ele larga a marcação. Tipo assim, o K9, a gente não... O que eu vou falar agora não é algo pejorativo. Mas o K9 é -1 na marcação. Por quê? Porque eles sabem que o poder o poder ofensivo do K9 é fantástico. Então, tipo assim, eles largam e falam assim, beleza, K9, a gente vai jogar pra você, a bola vai chegar aí e você mata o jogo pra gente. E é o que acontece. O K9 larga a marcação. E é engraçado que mesmo ele largando a marcação, né, assim, no bom sentido da palavra, né, galera, ele até recompõe, faz ali uma sombrinha e tal, mas não é um jogador incisivo de chegar, ficar dando bote e tal, não é esse jogador. Ele tenta ir no momento certo, né, às vezes num domínio errado, que é o momento ideal para um pivô, para um ala ofensivo, dar o bote, que é num domínio errado e tal, ou dar essa largadinha, como o Henry falou, para ele poder já ficar meio afastado da marcação e receber a bola livre para poder fazer, como ele faz vários, pô. No outro jogo lá, que inclusive a gente estava lá em São Paulo, ele faz um gol assim, que ele fica literalmente sozinho, porque ele estava meio largado ali, o time não acompanhou ele, ele vai lá só dar um tapinha, dribla o goleiro e faz o gol. Então, assim, eu acho que realmente isso é muito interessante no Kelvin. Mas, cara, o que foi legal é que o time do Fluxo jogou muito bem, inclusive teve chances de ampliar o seu marcador, só que aí que a gente sempre fala, não fazia contra a G3X e Fúria principalmente sentença de morte, porque não fez oportunidades com o Bolt, com outros jogadores que estavam jogando muito bem, inclusive, mas, né, é o que a gente está falando de perder um lance, né? E a G3X foi lá e cravou, cara, né? É o que todo mundo fala, na Kings League você não tem tempo para errar, não pode errar. Se você errar, já era. E a gente vê também a falta que fez o Chaveirinho, né? Cara, na minha opinião, fez muita falta nesse jogo, fez muita falta no jogo de ontem. E assim,
E tem que voltar. Tem que voltar, mas está em processo de recuperação, né? Volta pra sexta. Então o Henry falou, galera. Falou, tá falado, rapaziada. Não tem essa de dúvida, entendeu? Pô, eu não sei porque que eu ainda fico, né? Será? Não tem será. O homem tá aqui para confirmar as paradas, pô. É sim ou é não e acabou. E tá confirmado. Chaveirinho volta na próxima rodada para poder ajudar o time do Fluxo. Vamos para a rodada 9 agora, produção. Próximo slide aí. Rodada 9, a gente tem ali o primeiro jogo entre Fúria e Fluxo. Nesse caso aqui, a gente teve um jogo muito difícil, também apesar do placar de 3 gols de diferença. Sim. Também foi um jogo muito difícil para a Fúria no início, né? Onde também teve talvez um pouquinho de falta de efetividade, né? E o time do Fluxo novamente fez uma boa partida, mas a gente, como a gente falou, né? Talvez o poderzinho de criação, aquele trato final que o Chaveirinho traz, talvez tenha faltado um pouquinho para o Fluxo, né? Faltou bastante e o que faltou no Fluxo não faltou na Fúria, que é a genialidade do Lelete. Assim, uma partida muito boa do Lelete. E assim, o Fluxo teve oportunidade, né, de aumentar um pouquinho mais o seu marcador, mas quando a gente fala de efetividade, a gente fala de um time muito efetivo, né? Que mesmo num dia ruim, faz 5 gols. Mesmo no dia ruim, faz 6 gols, faz 7 gols. E num dia ruim, assim, também não é um dia ruim, assim, não tá no prime, né, do time como um todo, né? É o que a gente falou, cara. A gente falou, tipo, não dá pra gente duvidar dos diferentes. E a Fúria tem muito diferente. Num dia que o Lelete não tá bom, o Lipão vem lá e vem no prime dele. Aí no dia que os dois não estão bons, vem o Jefinho chutando no meio do campo e fazendo um gol. E a gente tem os draftados que fazem muita diferença, né? Principalmente no caso do Dedo e do Pellegrini, né? Dedo, Pellegrini e Vitão, que são os, né, talvez 3 pilares de draft ali da Fúria, né? Sim, cara. E a gente já, assim, pode ser que seja o primeiro split na Kings League Brasil, mas já dá para cravar que o mais importante de tudo para você ter um bom time na Kings League é seu draft. Você pode trazer os melhores, pode trazer Lipão, Lelete, Kelvin, Jefinho, Andreas. Se você não tiver um bom draft, o seu time não anda. A galera acha que só os wildcards que fazem diferença. E, na real, para essa competição, pela quantidade de atletas que, vamos na teoria, né? 10 drafts mais 3 wildcards, galera, é só você fazer as contas. 3 wildcards. Se você pegar um time, por mais que eles sejam muito bons, se você pega um time que tem 10 drafts bons, o time não vai fazer 100% dos gols, tá ligado? Sim. Então, assim, agora, se você pega 10 draftados que não estão bem, não estão rendendo, os 3 mais os outros draftados do outro time vão fazer diferença, né? Então, assim, infelizmente. Mas, assim, foi uma partida muito coesa novamente do Fúria, né? Um time que, como a gente falou aqui, né, espera o momento, tem a capacidade mental, né, psicológica de poder aguentar um jogo difícil e fazer o resultado, né? Coisa que alguns outros times ainda não estão conseguindo isso. Eu acredito que seja, talvez, os times Fúria e G3X os principais. Tem alguns outros ali que estão conseguindo, né, iniciar esse processo, mas é natural pela adaptação da competição. Segundo jogo, Loud e Funkball. Cara, a Loud teve a oportunidade de ouro, acabou impedido e Funkball levou essa vitória por 10-9 no Golden Goal, com o recorde da história da Kings League de gols. Cara, o que você achou? Foi um jogo bonito de se ver ou foi um jogo mais pelo entretenimento? O que você acha? Eu acho que foi mais pelo entretenimento. Assim, foi fantástico de se ver, né? Porque, enfim, é um tiroteio danado. Mas, assim, analisando pela parte tática, não existiu muito, sabe? Ficou naquela de toma lá da cá, fechou. Mas pelo entretenimento foi legal. Eu acho que o momento mais ápice da parada foi quando o Edilson Capetinha entrou muito bom. Aquele foi muito bom. E aí ele pergunta, né, pros caras se... Nosso time vai ser campeão, pô. Tem chance de classificar? Tem chance de ser campeão? Tem! Cara, essa hora foi muito boa, cara. Depois a gente vai soltar pra vocês lá no nosso Instagram também. Cara, essa parte foi muito incrível, porque, assim, é muito legal como que o Funkball leva o estilo do extracampo, né, positivo para a competição. Sim. É um time que, apesar dos apesares, apesar da quantidade de derrotas que teve, de uma competição bem abaixo com relação aos outros times,
Não perdeu a alegria, não perdeu o carisma, né? Os presidentes são muito carismáticos. Claro que fica chateado quando toma um gol, quando tá atrás do placar, é óbvio que fica. Mas eles continuam produzindo conteúdo, trazendo alegria pra galera, né? Sim. E assim, uma das cabines mais engraçadas que tem, né? Com certeza. Michel Elias, cada hora é um personagem diferente. Ele tá como o Craque Neto imitando o outro, ele tá como o outro imitando o Craque Neto, ele é muito bom. E os caras estão levando todos os sósia, né? Levou até o sósia do Neymar. O do Ronaldinho. O do Ronaldinho. Cara, é uma resenha infinita. Mas a gente viu também, talvez, a pior decadência de um time, né, dentro da competição, né? A gente já tinha falado sobre a questão da Loud, que talvez fosse uma das maiores pressões de time para jogar, né? Uhum. Porque é um time que é muito seguido pela questão do Coringa e pela questão da Loud em si, como equipe, né? Como esporte, né? Como uma equipe de esportes. Então, assim, talvez fosse uma pressão absurda. Sim. Mas demorou para ser malandro. Demorou para ser malandro. A hora que começou a ser malandro, que começou a pegar o game, não tô falando nem dentro de campo, tá? Tô falando extra-campo, assim. A hora que começou a fazer coisas que, assim, todo mundo já fazia desde o começo, começou a melhorar. Mas aí... Não foi suficiente, né? Não foi, porque já tava derramado. Mas é isso, cara. Tipo, é o que... Acho que eu vi na live do Casemiro, ele falando. Casemiro falou que... Cara, falou algo que é certo. Ninguém rebaixa aí. Entendeu? Ninguém rebaixa. Vamos vir pro próximo, assim, já com uma bagagem de Kings League e vai com certeza vir mais forte. Já com essa malandragem, entendeu? Certas coisas aqui, treino desse jeito, quantidade de treino, entendeu? Mas é importante, eu acho que a Loud ficou abaixo também com relação aos draftados. Então é importante os draftados ficarem atentos para poderem, né, fazer uma competição mais coesa para ajudar o time também, né? Cara, tipo, a gente viu que certas partes do jogo, assim, alguns draftados não botavam um pé na marcação, não usam um braço, sabe? Cara, isso é coisa básica, a gente sabe. Passou por você, é muito mais fácil, é muito mais rápido também alguém chegar que tá correndo de frente do que quem tá de costa. Então, cara, pelo amor de Deus, usa o braço na marcação. Usa o braço, você vai ganhar ali meio segundo, 1 segundo para correr para trás. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de game para os draftados. Falta um pouquinho de maldade e malícia de jogo. E aí uma parada interessante também, irmão. Coringa falou que ia pro jogo e foi. E com todo respeito. Personalidade, com todo respeito, irmão. Jogou melhor do que alguns drafts aí da competição, hein? Não estamos aqui para queimar jogador, mas é importante a galera ficar atenta. Porque ele jogou bem, teve personalidade, tentou jogadas. Não foi fominha. Acho até que ele deu mole, que ele poderia ter pego na hora do pênalti lá e ter batido o pênalti. Mas também entendo ele que é porque talvez se ele perdesse, ele ia sair do jogo. Mentalmente falando. Não tá acostumado a jogar com frequência no meio dessa galera. Então falou, cara, vou botar o Luquinhas para bater, que já, né, fez 6 gols, inclusive o Luquinhas jogou muita bola nesse jogo. Mas acho que ele poderia ter tido personalidade de bater, mas também entendo pelo lado da gente também já ter ficado em campo, né? A gente sabe que tem momentos que a gente pode acabar se perdendo no jogo. Eu acho que ali ele pensou mais nisso, né? E é aquela coisa assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para comparar, mas vamos puxar, por exemplo, Barcelona e PSG no prime do Neymar lá. Era um dia fantástico do Neymar, que aí no finalzinho tem um pênalti aqui, um pênalti ali, uma falta aqui, uma falta ali. Aquela falta ali não deveria ser o Messi que deveria bater? O pênalti não deveria ser o Messi que deveria bater? Mas não, ele entende que o Neymar tá num dia fantástico, entendeu? E fala, não, bate lá você. Então eu acredito que possa ter sido isso também. O Luquinhas já tinha feito, acho que naquele momento já tinha 3 ou 4 gols. Não tô aqui comparando ninguém com o Neymar, não tô aqui comparando tá fazendo a analogia da história, exatamente, da situação de campo. Às vezes a gente sabe, às vezes, a gente tá jogando, a gente é o batedor, que não sei o quê, mas tem alguém que tá no feeling do jogo, tá ali, a flor da pele, já mano, bate lá você, porque, enfim, tá num dia fantástico, tá num dia abençoado, enfim. Eu acho que realmente foi legal isso. Assim, pelo jogo que a Loud fez, pelo jogo na real que a Loud fez, na rodada 8, eu acho que a Loud merecia ter tido a vitória.
Só que no decorrer do jogo, eu acho que o Funkball quis mais vencer do que a Loud queria vencer. Acho que a Loud, inclusive, quando fazia gols que ela dava aquela espaçada de 2 ou 3 golzinhos, dava aquela... fugia do padrão completamente, tá ligado? Conseguimos ampliar o placar? Então, pum, relaxa. Aí o Funkball vinha mais uma vez com o Betão, que é impressionante como ele acha os atalhos do campo, né? Mesmo com uma idade já mais avançada. O Betão, ele é muito inteligente, muito inteligente. Sim. Achava os espaços e outros jogadores também e conseguiram, né, fazer o gol e levar para o Golden Goal, onde teve aquela situação inusitada que o Rock faz o gol, que na minha visão, o camisa 6, eu acho, que eu não lembro agora, não tinha que ter perdido aquele chute, né? Chutou, o Betão acho que foi lá e tirou e o Rock impedido acabou fazendo. Eles ficaram 1 minuto e 2 minutos comemorando, o juiz anulou e alguns segundos depois o Funkball foi lá e fez o gol da vitória, deixando a Loud na lanterna da fase de grupos do primeiro split, irmão. Como é que tu achou desse final aí? Foi Cara, melancólico, dramático, né? Foi dramático. É complicado também, porque às vezes o roteirista, né? O roteirista da vida, assim, às vezes é cruel, né? Sabe? Acho que eles mereciam a vitória, mas não tiro também o mérito do Funkball, que algumas vezes buscou mais mesmo. Então, assim... Tá bom, ficou justo também. Ficou justo, né? Pelo placar, acho que ficou justo. Aí, no caso, cabe a esses dois times aí, né, mano? Voltar mais forte, né? Ver o que tem pra mudar. Eu acho que vão mudar bastante. Eu acho que os draftados não dá pra mudar muita coisa, né? Mas eu acho que em questão de estilo de jogo, né? Estilo de, talvez, de treinamento, do que tem feito no dia a dia, eu acredito que vai mudar bastante. Agora, Desimpedidos 5, Capim 2. Durante o jogo foi um jogo equilibrado, mas até os 7 minutos foi 4-0 pro Desimpedidos, irmão. O Desimpedidos teve um início avassalador. Para quem reclama que o Marcelinho só faz gol de pênalti, o homem fez gol com a bola rolando, né? E assim, ajudou bastante o Desimpedidos, que no geral, né, é um time que a gente já vem falando há muito tempo, que é um time muito coeso, muito firme, muito organizado, né? E o time do Capim eu acho que não esperava, né, esse início avassalador do Desimpedidos e aí depois não conseguiu ter muitas forças para poder recuperar o placar. Cara, quando abre uma vantagem assim, é complicado, né? Que entra meio que o desespero, né? A não ser que você faça um bom escalonado no minuto 18 e você consiga recuperar ali, marque muito bem para não deixar, enfim. Mas eu acho que foi isso mesmo. Acho que até acordar para o jogo, até de fato ligar no jogo, demorou um pouquinho, aí infelizmente já estava derramado. É verdade, foi um jogo muito difícil para o Capim. Eu acho que talvez tenha sido o jogo mais estranho, né? O mais irregular do Capim, na minha visão, né? Porque deu até uma ameaçada de recuperar, mas depois deu uma caída de novo. Eu acho que, assim, como a gente sempre fala, aqui não dá para cravar nada, mano. Futebol não dá para cravar nada. Por mais que os times sejam muito bons, tem dia que é noite, né? Assim como foi no próximo jogo, né? Que eu acho que foi um jogo aí que talvez não considero uma zebra, mas considero um jogo atípico, né? Com relação ao que a gente tem visto na competição. Desimpedidos que para muitos era a chacota da competição, né? Assim que veio, não, time de conteúdo, time de brincadeira, time de vídeo de YouTube e tal. Aí, ó, classificou muito bem, inclusive. Terceiro, né? Ficou quarto, se eu não me engano, depois do Nivelados. 16, eu acho. 16 pontos, se eu não me engano. Depois do Nivelados. E assim, fez uma partida muito coesa novamente e vai forte para a reta final aí, para os playoffs, hein? Jogo 4... Nivelados 5, G3X 4. Como eu falei aqui, né? Talvez o jogo mais surpreendente da noite com relação ao placar, né? Porque vimos uma atuação boa do time da G3X, como sempre, é um time muito regular, mas vimos talvez a bênção do pai do William, né? Abençoando ele, que foi muito emocionante, né? O William fez talvez a sua melhor partida, uma das melhores partidas na competição, né? Com certeza. 2 gols,
junto com o Luan Mestre, comandaram, né, a vitória. O Luan Mestre explica até para quem não tá entendendo o contexto do pai do William, né? Então, o pai do William faleceu recentemente, né? E aí teve uma homenagem, um minuto de silêncio pro William lá. Então, o William, assim, não saberia, talvez, né, se iria jogar com um mental bacana, né? Só que a gente já vem falando do William há muito tempo, né, cara? É um cara do jogo, é um cara que consegue se desligar do mundo e, cara, vou jogar só isso aqui. E fez 2 gols, como a gente falou, né? 2 gols muito importantes. Um gol, inclusive, de contra-ataque, como se fosse um ala super ofensivo ali. E o biquinho, que é a característica dele, que o William já faz isso aí, cara, no futsal há muitos anos. É um cara que usa o biquinho dele, ele não foi por querer, não foi sem querer, foi muito por querer, ele já tem essa característica. Mas eu acho que a organização que ele traz para o setor defensivo e de transição... Sim. Favorece muito o time do Nivelados, o que aconteceu para favorecer o melhor jogo do Luan Mestre, né? Sim, o Luan Mestre, que a gente sabe o jogador que é, né? Nosso Luan Messi. Muito craque, muito diferente. Muito craque, cara. Muito craque, muito diferente. Assim, até no gol do William, a bola que ele acha pro ala é coisa de gênio, sabe? E ele faz um gol e uma assistência também na jogadinha de linha de fundo, né, que é a característica dele. Aquela jogadinha, sim, tipo do Felipe, né, do Vasco, né, que tu acha que vai pegar, porque o Luan, cara... Ele é tipo aquele falso lento mesmo, né, mano? Sim. Porque, assim, o Luan não tem aquele porte magrinho, né? Aquele cara que que tu olha assim, tu fala, esse cara é velocista. Não, tu não olha pra ele assim. Uhum. Mas quando ele dá o drible, dá o tapa, irmão, é muito difícil de pegar, mano. E é o que a gente fala, cara. A gente fala, o Luan Mestre com físico em dia, é difícil de pegar. Ele é muito diferente, entendeu? E assim, fez uma partida, como a gente falou, muito equilibrada. Eu acho que foi um jogo muito tático, muito equilibrado, né, dos dois times, tanto que o placar, né, condiz com isso, 5-4. E eu acho que a G3X não esperava que o Nivelados fosse vir, né, com esse potencial, né, Acho que esperava. Esperava? Acho que esperava. Tanto acho que esperava que fez um jogo muito bom. Mas também... Eu acho que... Tu acha que a G3X respeitou, então, o Nivelados, né? Não acho que respeitou, mas eu acho que o jogo da Fúria foi o primeiro, né? Então o G3X já não tinha para onde andar. Ele tanto não iria para cima, quanto não iria para baixo. E talvez o G3X tirou esse jogo para talvez tirar um pé. Pode ser que, né? Assim, que a gente não viu o Kelvin jogando tanto. Não vamos também aloprar aqui pra gente talvez não lesionar um jogador, né? Pra gente talvez não... Óbvio que a gente não tá aqui pra tirar o mérito do Nivelados. A gente não, falou longe disso. E problema também, jogo é jogo. Jogo é jogo, o G3X perdeu, o Nivelados ganhou. E ganhou bem, jogando muito. Equilibrado, time muito bom. Mas tu vê que assim... Talvez... Se tivesse valendo alguma... Tipo, talvez a vaga ali ainda, né? Poderia ter... O mental poderia ser diferente e a gana também poderia ser diferente. Porque, na teoria, com todo respeito a todos os times, era um jogo que pro G3X não valia nada. Não valia mais nada, né? Nem, como você falou, nem poderia subir, nem poderia descer. Já estagnou, galera. Já ganhou a Fúria. A gente não pode mais fazer nada. A nossa posição é essa, já está definida. Já estamos em segundo e é isso. Vamos fazer o nosso jogo. Galera, vamos evitar lesão, né? É isso que a gente está falando de cheirar o pé, né? Vamos evitar lesão. Não vamos chegar firme aí para a gente poder chegar com o time completo para os playoffs. Até porque tem um jogo decisivo na sexta-feira. O único que vai descansar é a Fúria. O restante, todo mundo que classificou vai ter que jogar. Exatamente. O que isso pode ser uma bênção, como também pode ser uma maldição, né, cara? Ficar uma semana assim, todo mundo pegando fogo já, mas acredito que tenha sido bom também pra Fúria. Verdade. E agora, para fechar a rodada 9, nós tivemos o jogo da quase noite. Milagre. Quase milagre. A gente tá falando isso, galera, não é é porque, assim, teve uma galera que hateou um pouquinho a gente no nosso canal aí, falando que a gente não defende muito o Dendele. Mas é porque, assim, galera, a gente, assim, com todo respeito, por mais que a gente torça por um time ou outro e tal, Alan, e eu acredito que o Henry pensa igual, a gente torce pra galera que a gente conhece aqui, cara, e a gente conhece gente em todos os times, e não é conhecer de tipo, eu sei quem é, não, de conhecer de ter uma intimidade, falar com o cara, ser amigo, tá ligado? Já acompanhar de um tempo, jogar contra, entendeu? Muitos deles, quando a gente, você também, mas quando eu tava jogando,
de viajar junto, de ficar no mesmo quarto, de trocar ideia até tarde, de jogar um baralho. Entendeu? Então, assim, a gente não tem um time que a gente fala assim... Claro que a gente tem carinho, né, por alguns times a mais, isso é fato por questão de identificação e por já acompanhar há um tempo a mais. Por exemplo, eu já fiz conteúdo para a Fúria desde o ano passado, já é um time que eu conheço a parte, né, de organização da equipe, né, e tal, os treinadores, os jogadores já jogaram comigo e tal. Mas, assim, cara, eu torço pro entretenimento da parada. E assim, querendo ou não, cara, o que foi feito para que o Real Elite, né, ainda tivesse chance, foi muito midiático, né? Então, assim, a gente acabou tendo, né, essa possibilidade. E durante o jogo foi concretizado que o Real Elite fez uma boa partida, né? O Dendele também fez, mas o Real Elite foi um pouquinho mais efetivo, né? Durante o jogo em si, até o final, né? Que infelizmente não, que aconteceu, né, a situação do empate. Mas assim, o Real Elite, cara, nesses 2 últimos jogos, eu acho que realmente mostrou o que se esperava do Real Elite, né, mano? Cara... Primeiro, voltando ao que você tava falando, eu já falei, cara, quando me perguntam, eu sou Amigos FC. Isso eu sempre deixo claro, eu sou Amigos FC, entendeu? Tenho mais amigos em alguns times do que em outros, isso é fato, e isso vai moldar as coisas que a gente fala com certeza, quase 100%. Mas voltando agora sobre o jogo, cara... Eu acho que deu muito mole, cara. Perdeu também muitos gols, né, e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é que tivemos uma postura bacana do Real Elite, né? Com certeza. Um mental legal, mas que a efetividade faltou um pouquinho, né? Porque perdeu gols muito importantes que o Dendele, se tivesse feito, talvez o Dendele ficasse mais aberto ainda ali, mais um pouco talvez desesperado, mas o Dendele foi vendo também que o Real Elite não vinha fazendo os gols. Opa, galera, vamos manter, porque a gente vai conseguir chegar, a gente vai conseguir chegar. Não fez um jogo, né, absurdo, fez um jogo talvez um pouquinho mais irregular, mas quando chegou no final, né, conseguiu fazer o empate e fazer o ponto que precisava. Com certeza. Cara, o que esse touro vai fazer no Instagram, o Pelé não fez de gol. Você não fez de gol na Macedônia. Você não fez. Esse touro é muito bom, cara. Esse touro é muito bom. Ele talvez seja acho que é o melhor mascote, né, da liga, né? Na minha opinião, 0-1. Cara... A confusão rolando firme, aí tá o touro dançando lá perto das cabines. Esse cara é muito doido, cara. E é um moleque desse tamanho, cara. 1,50 m, 1 metro e um biscoito. O touro, sei lá, mano, o touro tem 1,5 m, cara. Não é possível. Tipo assim, não mete medo em ninguém. Todo mundo só fica rindo, mas é muito engraçado. Isso é feio, tá ligado? E assim, e o que é legal é o seguinte, irmão. O Luqueta não peida. Irmão, ele fala mesmo, eu sou ruim, eu não bato bem, eu isso e aquilo, mas eu desço para bater o pênalti e eu bato. O Alan Stage, infelizmente, perdeu, fez falta, com todo respeito. Sim. A gente torce muito pro Stage, né? Mas acabou fazendo falta. O Davi perdeu um pênalti, fez falta. Não é uma coisa negativa, uma crítica negativa ao jogador em si, mas fez falta, galera. Perder um gol não faz falta? Claro que faz falta, pô, é simples. Um gol aí então, faria diferença. Faria diferença. E naquele momento o Real Elite ainda estava vencendo, né? Sim. Então, assim, tava 4-1 ou 4-2, se eu não me engano. Então, assim, iria ampliar, né? Então, mas que acontece também, isso que é do jogo. Mas, eu ia complementar com isso. Mas acontece, faz parte do jogo, faz parte do game. Dendele acabou sendo efetivo no final da partida, manteve o mental legal e acabou empatando e fazendo o ponto que precisava, né? E aí fechamos com o Dendele classificado e o Real Elite, apesar de ter feito o ponto extra ali no shootout, né? No shootout já não valia mais nada, né? Porque precisava da vitória. Foi só protocolo mesmo. Foi só protocolo. Enfim. Então é isso. Produção, bota a tabela aí pra gente ver como é que ficou. Desculpa, torcida. Quê? Desculpa, torcida. Calma aí. Acho que é melhor deixar em off, né? Melhor deixar em off. Não, vai na próxima. Tabela. Aí, isso é classificação. Obrigado, irmão. Desculpa, classificação. Fechamos então assim. Fúria 25, G3X 21, Nivelados 18, isso mesmo que a gente falou, Desimpedidos 16, Capim 12, 3 com a mesma pontuação, para tu ver o equilíbrio do meio da tabela, né? Uhum. E o Real Elite, querendo ou não, fez 10 pontos, irmão. Também não foi ruim de tudo, né? A campanha geral. Então, na minha visão, justifica que é um time que sim tem um potencial. Teve, na minha visão, e eu acredito que o Henry concorde comigo também, uma questão dos draftados abaixo, o que influenciou negativamente para o time, porque a gente viu um Davi brigando pela artilharia, é o líder de dribles e também um dos responsáveis pelas assistências.
O El, capitão também, teve alguns momentos ali de irregularidade, mas na competição como um todo foi excepcional e importantíssimo para o time do Real Elite. Sim. E o Juninho, né, que no início não foi tão bem, mas na reta final agora realmente fez partidas excepcionais. Então, assim, na questão dos wildcard, eu acho que não é o problema. Eu acho que realmente talvez falte um pouquinho dos drafts. Tá no draft o problema. Presidente que faz gol, né? Então, assim, a gente tá vendo que faz falta os drafts, né? Mas foi bem, não teve um saldo de gol, foi positivo, foi bom, muito devido, né? Claro, ao Davi, né? Que faz muito gol. Mas, assim, a gente vê, né, que teve dos times, olha aqui, ó, do quinto até o 10º, foi o melhor do saldo de gol, pô. Sim. Ó, tá vendo? Então, assim, a gente vê que no saldo de gol poderia estar mais acima. Então, faltou, né, literalmente, talvez esse suporte maior dos drafts. Agora você vê. Vamos só fazer uma coisa aqui. Você vê o quanto os diferentes fazem diferença. Tirando a Fúria, né? Não, tirando Fúria e G3X. Tirando Fúria e G3X. Olha o quanto é importante Davi e Douglinhas. Independente da situação deles aqui, tá? Independente da situação deles aqui de tabela. Cara, olha os gols pró. São 38 e 39 gols. Cara, maior do que todos os outros times. Só fica abaixo de Fúria e G3X. Se talvez ali nos gols contra, né, tivesse dado mais uma atençãozinha, se a defesa fosse mais consistente, eu acho que no caso os draftados ajudassem mais. No caso do Real Elite do Funkball, muitos erros perto da área, próximo da área, que você dá aquele passezinho fraco, aquela bola que você não tira, e aí né? É fatal, né? Fatal, pô, fatal. A Loud também, né? Na real, eu acho que assim, pra mim, foi uma tabela justa. Eu não acho que foi injusta, Tu vê que não. a Loud só fica atrás do nivelado. Fica em quarto, assim, sabe? Se for analisar também. Se for analisar. Então, assim, se você... Mas partindo do princípio do todo de cada time, eu acho que fechou justo a tabela, a ordem. Eu acho que a gente viu um crescimento muito legal do Desimpedidos e do Nivelados. Times muito regulares, né? O time do Capim, do Fluxo do Dendele, apesar de ter feito boas partidas, também teve essa irregularidade um pouquinho maior, né? Faz 2 jogos muito bons e aí do nada faz um jogo estranho, irregular. E o time do Real Elite do Funkball e da Loud, né? Como a gente vem falando aqui sobre essas questões, principalmente sobre os draftados, os erros capitais, né, que tiveram. Próxima tabelinha aí, que é dos individuais, produção. Depois desse daí tem as fotos aí. Isso. Cara, melhor goleiro até o momento, Vitão, né? Apesar de não estar jogando, né, mais tempo do que o JP. Isso daqui eu não sei como é avaliado, tá, galera? Tem uma nota aqui, tá vendo? 0,56, eu não sei como é avaliado. Isso aqui é uma avaliação da liga. O Canhoto tá nervosinho, né? Canhoto tá nervoso. Mais cartões aí. O Davi, drible inevitável, na minha visão, eu acho que é o melhor driblador da liga, como drible curto, né? Como drible, pra mim, é o melhor driblador da liga. Isso daqui que é sinistro. Cara, ele jogou... Isso aqui é absurdo, jogos. irmão. Ele jogou 3 jogos? 3 ou 4 jogos, irmão. Bizarro. A gente falou do Betão sem antes passar aqui pra vocês. O que o Betão vem jogando pelo Funkball com um time que não tem padrão legal desde o início, né? Que mudou o padrão agora... Aqui tá a prova do padrão diferente do Funkball devido ao Betão nessa reta final. Sim. Eu só talvez não concorde no... Melhor goleiro, né? Goleiro. Mas aí eu acho que é só por uma questão de nota. Eu acho que aqui é automático, entendeu? Uhum. Não que o Vitão não esteja entre os melhores, tá? Sim, sim. Ele está entre os melhores, mas não o melhor na nossa visão, tá? A gente já vem falando, né, na real, quem são os melhores pra gente. Acho que artilheiro isso é só questão de estatística mesmo. Isso aí. Artilheiro Lelete, eu acho que muito merecido. Eu acho que é o jogador mais efetivo da liga até o momento, né? Sim. Claro que o Kelvin tá, né? Assim, se a gente for falar de quantidade, né? O Kelvin é o mais efetivo. Sim. Mas, tirando o Kelvin, né? Eu acho que é o jogador mais regular e mais efetivo. E, né, também não menos importante aí, MVP. Eu acho que na competição... O Kelvin pode, talvez, né, fazer alguma coisa diferente ali. Cara, você viu a roupa que ele foi ontem? Porra, que isso, muito bom. Você viu a roupa? De marroquino, cara, que ele foi, que isso, ele brinca muito. Esse cara é doido. O Lelete é muito bom, cara, ele é muito resenha. E eu acho que, assim,
Se fosse hoje, mereceria. Na minha visão, mereceria o MVP da merece, competição. Mesmo sendo Entendeu? hoje, ou ontem ou amanhã. Pela competição que faz, Lelete é MVP com certeza. Eu também acho. Acho que assim, claro que depende ainda dos playoffs, né? Mas se a gente fosse fazer, né, a análise como a gente tem feito, né, das rodadas Não, na fase de grupo, na minha opinião, já é o MVP. Acho que para alguém tirar, vai ser muito difícil fazer um trabalho de tirar o MVP dele. Vai ter ser que fazer muito muita difícil. coisa. Então é isso. Agora, para a gente já ir para a análise dos times, você chegou até aqui, já curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí, já acompanha os nossos conteúdos. Não se esquece também, acompanhar os nossos patrocinadores, a Stopball, que faz os uniformes do canal da Batida e da Resenha do Pai. A P. Almeida também, que é a que faz as nossas roupas aí do dia a dia, né? Já, em breve, assim, eu vou vir com uma roupa aqui da P. Almeida Fera, da coleção nova, para vocês estarem vendo. E vou botar aqui também, fazer o nosso cenário aqui fera demais. E também o Grupo Viriato, que é um grupo aí que faz toda essa parte jurídica, contábil, fiscal para a sua empresa. Então, se você quer ter mais lucro, né, quer gastar menos impostos, pagar menos impostos e ter uma regularidade melhor nos seus ganhos, potenciais ganhos da sua empresa, entre em contato com o Grupo Viriato, que o Grupo Viriato pode te auxiliar em tudo isso, além também de fazer seu seguro de vida, seguro odontológico, planos de saúde e também comprar o seu imóvel, tá bom? Com a Viriato Imobiliária e a corretora de seguros também do Grupo Viriato. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Então agora, produção, a gente vai fazer uma análise dos times. E aí agora vamos começar. Qual é o primeiro time que a gente tem aí? Depois desse daí. Vamos ver. Fúria FC. Começa aí, Henry. Vamos fazer aí a nossa análise da Fúria FC. Com relação aos jogadores, quem foram os melhores draftados, quem foram os melhores wildcards aí. Se bem que o wildcard da Fúria não tem nem muito o que falar. O wildcard da Fúria, a gente... tem que botar uma foto do Lipão aqui. Pô, já tá assim há um tempão em produção. E essa daí eu pego da Liga, eu pego da Kings League lá, mano. Cara, ontem e sábado, na verdade, eu gostei muito da partida do Rian Lima. Muito bom, fez o gol, inclusive o último gol Sim, agora da sim. partida. Muito bom jogador, canhotinho, cresceu muito na competição. Sim, com certeza. Não é um jogador que a gente, enfim, tem o costume de falar, mas gostei muito dele, né, da partida que ele fez. Mas vamos de um top 3 de draft do Fúria? Top 3? Assim, os 3 melhores? Eu acho que... Dedo 0-1. Dedo, Pellegrini e Vitão. Pode ser? O que você acha? Vitão goleiro, né? Vitão goleiro, isso. Pode ser. Acho que sim, né? Os outros também foram muito bem. Talvez Dedo, Vitão e Pellegrini. Não, eu digo assim, top 3 sem ordem, entendeu? Sem ordem, Tá, sem ordem. pode Os ser. top 3, assim, né? Os 3 melhores... Os 3 wildcard, né? Lipão, Lelete e Jefinho, dispensa comentários, são craques demais. Não tem muito o que falar. Mas, de qualquer forma, como você falou, né? Um destaque legal pro Rian nessas últimas partidas. Acho que o Donato foi bem no início, depois deu uma caidinha mais... É um bom pivô ali, né? E eu acho que tem o Catroca, que faz boas partidas também. O Monagatti e o Pastucci também entram. E, cara, eu acho que é legal a gente falar também, cara, do Eiosa, mano, que assumiu o papel de jogar nessas últimas rodadas no lugar do Vitão, não tendo goleiro reserva, irmão. Sim. O que eu acho, eu ia até falar dele. O que eu acho é que, na teoria, assim, entre aspas, claro, ele entrou numa fogueira, né? Porque não tinha jogado até então, não tinha entrado até então na competição, e entrou no momento que o Vitão se machucou.
Então, ele entrou numa fogueira, assim, e, na minha opinião, ele vem, assim, dando conta do recado. Mas o Vitão faz falta. Não, faz falta. Eu acho que assim, é uma questão de experiência. O Eiosa naturalmente é menos experiente que o Vitão, isso é normal. Mas eu acho que assim, tem sido regular. Tem feito boas defesas, Sim. trabalha com o pé também. É, o que eu entendeu? falei, Assim, de fato tem dado conta. e aí o que a gente fala dos draftados. Foram Sim. 2 goleiros draftados, a gente sabe, a gente já falou que os dois, a melhor dupla, né, de goleiros é a do Desimpedidos, a gente já vem falando, mas eu acho que o Eiosa e o Vitão, por serem draftados, eu acho que são uma boa dupla, né, pro time da Fúria. Com certeza. Vamos pro próximo aí, produção. Próximo time aí que a gente tem para fazer a análise dos times. Dendele FC. Temos aí, talvez, nessa partida, né, tivemos Kaká, Canhoto e Lucas Hector. Acho que Kaká e Lucas Hector fizeram, durante a competição, né, uma competição muito boa. A gente já falou do Lucas Hector várias vezes, do Kaká várias vezes. O Canhoto teve partidas que, se eu não me engano, não jogou, né, mas fez boas partidas. E aí ele revezou com o Lincoln, né, que também é um excelente jogador. Muito se falou da questão do Lincoln não jogar, né? Não jogar, não ter ido pro... E aí, Fabrício, o que aconteceu? Foi apenas opção técnica, opção técnica descansar um e jogar o outro. Opção tipo técnica do Preto, pô. Normal isso acontecer. Você tem 4 jogadores excelentes, mas enfim, só podem jogar 3. Então, acho que, na minha opinião, fez a escolha certa também, mas é uma dor de cabeça boa, né, pro Preto, porque tem 4 wildcards que, enfim, já são muito bons jogadores e que revezam bem, e eu acho que eles lidam bem com isso, com esse revezamento, né, cara? A caça não pode cavar. Ele fez uma e errou outra, mas assim... Cara. Mas ele tem personalidade. Não, tá certo. Agora, com relação ao do top 3 aí de draft. Cara, eu gosto muito, acho que o Maicon, com certeza, né? Mas eu acho que 2 jogadores que aparecem muito dentro da questão dos drafts é o Guilherme, que é o jogador ali de defesa, né? Que arma o jogo, que passa muito a bola por ele, e o Tuco, né? O que você acha? O Tuco não fez uma competição Prime, mas eu digo, dentro dos drafts aqui do Dendele, o que você acredita aí que esteja? Pode ser, tô contigo. Pode ser. Porque assim, o Thales também fez uma competição excelente, hein, cara? O Thales é um bom goleiro, ele gosta de entrar na mente, não sei se tu já reparou isso, ele gosta de entrar na mente dos jogadores, aquele trash talk, né? É verdade. O Vinícius faz boas partidas também, mas eu acho que esses 3 talvez sejam, né, o top 3 do Dendele dos drafts, né? Vamos pro próximo, produção. Bem abaixo também, eu acho. É o quê? Eu achei o draft do Dendele um pouco abaixo. Não foi dos melhores, né? Talvez por isso que no final, né, ficou como o último dos qualificados, né? G3X. A G3X a gente tem aí o Tom, Rufino e Kelvin, também o Andreas, né? Então, assim, de wildcard dispensam comentários. Sim. E dos draftados. Cara, aqui a gente já tá falando de um draft muito bom. Muito bom. Então, assim, já é tipo da Fúria, que a gente fala de 3, mas a gente cita vários outros também, né? Então, assim, a gente pode falar, por exemplo, Wembley, Keno e Igor Rezende, talvez sejam o top 3. O que você acha? Com certeza, não tem pra onde Wembley, fugir Keno disso. e Igor Rezende, né? Igor Rezende assumiu a responsa mesmo porque tem um goleiro, Gabriel Braga, que tem experiência. E o Igor Rezende vem dando conta do recado, né? Então, assim, o Wembley dispensa comentários, né? Poderia ser facilmente uma wildcard. E o Keno também mostrou nessa competição que poderia também ter sido uma wildcard, hein, cara? Com certeza, cara. São excelentes jogadores. Apesar, tô gostando do jogo do VT Sampaio também. VT, muito bom jogador. Aí o que a gente fala? A gente fechou o top 3. Mas se a gente for fazer os adendos, né? VT, Nicolas, muito bom jogador, forte, né? Sim. Bruno Agnello também, que assumiu a responsabilidade de a galera ficar criticando muito ele por ser influencer, ou por ser ex-jogador, né, em atividade, e faz boas partidas também. Lucas Silva também é um jogador forte também, né? Tipo, a galera até falou dele. Lucas Toro, né? Que é um jogador também, né? De muito volume de jogo, né? Corre. Então, assim... Acho que é isso. É um time muito coeso, mano, tá ligado? Sim. É um time muito, muito bom. Próximo aí, produção. Capim FC. Os três wildcard, né? É o Neto Show, o Igor, e o Canindé e o Barata. Pelo menos dessa rodada.
E aí a gente tem... Não, nessa rodada foi o Valdir. Desculpa, o Valdir, desculpa. O Valdir, que ela, né, a gente conhece lá da área também. O Valdir já treinou lá com a gente lá no pessoal do Atleta Focado. Um abraço aí pro pessoal do Atleta Focado também, o Anderson, meu irmãozão. Provavelmente foi indicação do GB, acredito eu. Porque ele, o GB já se conhece, acredito que né, pode ter sido uma indicação do GB. Eu não tenho certeza, tem que haver... E aí, meu Léo Dias da Kings, tu acredita que possa ter sido? Acho que foi. Porque eles são próximos, sim, né? Acho que da outra galera não. Mas, por exemplo, a gente tem aí... Vamos de top 3 agora dos draftados. Acho que o Brinquinho e o Maicon, né? Seriam os dois, né? Brinquinho e o Maicon, GB, né? Acho que não tem pra onde correr, né? Uhum. GB, Maicon e Brinquinho são os top, né? Eu acho que talvez os três também poderiam ser wildcard de qualquer outro time, né, mano? Com certeza. Eu acho que seria... O GB, pelo que vem fazendo, Não, então... o GB é absurdo, né, mano? É muito equilibrado mentalmente, como jogo, né, também e tal. E aí a gente tem o Kleber também, que às vezes aparece bem. Sim. Cara, temos o Henry Japa. Eu gosto muito do jogo do João Nardi. O João Nardi também faz boas partidas, eu gosto firme, muito né? do jogo dele. O Henry Japa também, vira e mexe, aparece. Sim. Eu acho que 3 jogadores que aparecem menos, talvez seria o Vitor, né? O Vitor Esteves, que já jogou Kings League. Sim. E o Vitor... 3 Vitor, né? Os 3 Vitor talvez sejam os que aparecem menos. E, naturalmente, o goleiro reserva do Barata também. Porque, André, com todo respeito, né, André? Pra tu tomar a vaga do Barata aí, meu parceiro... Tu vai ter que ser o besourão, filho. Vai ter... O Barata já virou um baratão. Vai ter que ser um besourão, virou filho. Barata voadora. Já é. Boa. Agora o próximo. Loud. Temos aí o Esaú, o Caroço, Drop... Tivemos também Gão, Iago Soares, mais quem aí como... Rafa Neguinho. Maia. E nessa tivemos o Coringa, né? Como o wildcard presidente. O Coringa, literalmente Coringa. O Coringa, cara. Mas assim... Tá, beleza. E agora quem seriam o top 3 dos drafts? Acho que, obviamente, o Luquinhas, né? Rock... E assim, na teoria, eu acho que seria o Lucas Japa, né? Mas assim, na minha visão, não fez uma competição top. Posso te falar o meu top 3? Eu iria de Luquinhas, Rock e Kawa. Beleza. Porque quando foi acionado... o Kawa foi bem mesmo. Eu também acho que concordo contigo. Sim. Acho que esse seria o top 3, assim, da competição, do que fez na competição, você né? vê como sofreu, né, a Loud. Sofreu com as lesões, né, da galera, teve que mudar draftado. E aí um draftado que às vezes você escolhe como 24º, 25º, você teve que buscar um draftado que foi tipo número 100, 112, 113. Então assim... Isso faz diferença. E o Dr. Alverson, né, que é um parceiro nosso também de trabalho, o Dr. Alverson falou bastante sobre isso, né, o quanto que as lesões prejudicaram o time da Loud. Que foram lesões que acabaram tirando os atletas, né? Porque tiveram algumas outras lesões de outros jogadores também, que você tratava uma semana, na outra semana você estava apto. Que foi o caso, por exemplo, do Lipão na Fúria, né? Que tratou uma semana, 2 semanas ali e ficou apto. No caso da Loud, simplesmente teve que mudar a tática do time durante a competição também, né? No caso do próprio Esaú. O caso do próprio Esaú, que só voltou lá no finalzão da competição. Sim. A gente viu a diferença que fez. Mas assim, então fechamos nesse top 3, né? E parabéns, muito legal pro Coringa, que eu achei muito bacana o que ele fez, de jogar. Sujeito homem, Sujeito homem, parceiro. Papo reto. Virei fãzaço do cara. Muito bom, muito maneiro mesmo. O entretenimento, ele não é só resenha, não é só extra-campo, né? O cara foi lá, tomou um drible ali e tal, mas, cara, jogou bem, procurou passe, quase fez um golaço. Irmão, pra mim, 100% aqui, ó. Bato palma pra você. Próxima equipe, produção. Nivelados FC. Nesse jogo agora, né, tivemos aí a atuação de Luan Mestre, Lucas Nascimento, William, mas também temos, né, obviamente, Léo Gol, Choco. Então, assim, a gente tá falando de wildcards gigantes, hein, cara? Sim. 5 nomes aí, pelo menos, de excelente qualidade. Agora vamos no top 3 dos drafts. Ivo, né, obviamente. Acho que o Arantes foi muito bem e talvez o Bruninho. Esses 3, o que você acha? O Ivo, com certeza. Bruno Mendes foi bem também.
Pô, o Klinsmann também foi muito bem. Klinsmann também foi muito bem, Mas verdade. eu iria... É porque o Klinsmann aqui tá com o cabelo preto, né? Ele tá com o cabelo pintado. Mas foi muito bem. Talvez eu iria com esses 3 mesmo. Ivo... Apesar que eu gostei muito do jogo do Simon também. Então, mas o problema do Simon é que ele, tipo assim, ele não teve a regularidade, né? Sim. Ele é um bom jogador. Não, talvez eu iria com esses 3, tipo o Ivo, de Arantes regularidade. Eu acho que esses 3 foram os mais coesos na competição, né? Sim. O Arantes marca muito, é muito forte. Mas você vê, a gente vem pro Nivelados e a gente tá entre 6 nomes. 6 nomes, muito bom. Pra tirar 3, justifica tá na tabela. Exatamente. O draft do Nivelados foi muito bom, um mérito total pro Léo e pro Dabá, né? Que fizeram isso. Quando a gente vem pra um time aqui, qualquer time que passou, e a gente já escolhe 3 de cara, ou os 3 estão indo muito acima, ou a galera que não foi escolhida está muito abaixo. Isso é verdade. Então, assim, a gente fez várias, né, ponderações aqui de vários jogadores, né? Então, assim, a gente falou do Bruno Mendes, que joga bastante, sim, do Klinsmann, até mesmo o Caio também, né? O Caio que também joga bastante. O Simon, que não teve uma regularidade, mas quando entrou foi bem. Então, assim, eu acho que isso é legal. E assim, mas eu acho que realmente o Ivo dispensa comentários, né? Que é o melhor goleiro da competição, realmente. Uhum. Pelo menos até o momento é o goleiro. Pô, né? Gaulês, você vai cavar no Ivo, Gaulês? Vai cavar no Ivo? Não pode, pô. Aí, não. Tentaram cavar no Barata, não fluiu. Cavar no Ivo não fluiu. Os caras não estão respeitando mais ninguém. Não está respeitando mais ninguém. Acho que esse negócio aí de presidente está subindo a cabeça dos caras aí. Mas enfim, realmente eu acho que foi legal. Próximo time. Funkball Clube. Eu acho que agora, né, a gente tem talvez um funkball mais coeso com os seus wildcards. Gui Patrick pegou muito. Bizarro. Muito, joga muito, né, como goleiro. Betão, dispensa comentários, absurdamente inteligente, até pela idade, foi uma surpresa que eu digo para a Kings League, né? Não como jogador, mas eu digo para a Kings League porque talvez não fosse nome, né? Como aconteceu na minha visão, né? Não foi o primeiro nome que veio cogitado. Sim. Então, assim, foi muito bem. Luiz Felipe. O que você achou? Achei o jogo bom dele, cara. O Luiz Felipe era o wildcard inicial, né? Do Funkball, mas, se eu não me engano, pegou dengue, cara. Verdade. Foi ele mesmo. Pegou dengue e, assim, ficou um tempão fora. Mas, assim, se eu fosse puxar um top 3 aí, eu iria de... Dos drafts agora. De Pepinho, pô, Douglinhas com certeza. E talvez, cara... acho que eu iria de Moleque Joe, será? Tá na briga. Eu acho que, assim, Pepinho e Douglinhas, com certo. São jogadores que movimentam muito durante o jogo. O Douglinhas, né, faz muito gols. E o Pepinho, muita personalidade. Sim. Mas, eu iria de Moleque Joe. Eu iria de Moleque Joe. Acho que fez uma boa competição. Até pelo que se espera. Você não iria de Reinaldo ao contrário? Odlanier, pô. Caraca. Odlanier Madier. Mano, é surreal esse nome, cara. É surreal o nome do Reinaldo. O moleque é gente boa, sabia? Mano. Caraca, eu não cheguei a conversar com ele, não. Mano, é surreal. Mas, assim, eu acho que o Joe sentiu um pouquinho, talvez, a pressão da internet no finalzinho. Eu acho que as 2 últimas partidas não vimos ele tão bem quando ele estava nas outras, né? Mas, assim, se a gente for falar de regularidade, pro que é se esperado de quem é influenciador, sim, foi o melhor. Foi o melhor. Tá ligado? Eu acho que foi o melhor. De jogador, jogador, sim. Como goleiro também a gente teve o Igor Rezende, né? Que foi fenômeno também. Mas como atuação de jogador, com certeza foi o melhor influenciador. Foi o mais coeso, né? Foi o mais regular. Fechamos aí, produção? Ou tem mais? Como é que tá? Desimpedidos. Temos aí Luizinho, nesse jogo, né? No caso, tivemos Luizinho, Batman e Bolt. Bolt, que no início, né, a gente tinha falado já que ainda tinha aquela incógnita da galera e tal, mas que hoje a gente vê o quão fundamental ele é para o time, né? Fenômeno. Batman, né, dispensa comentários, no X1 é um dos principais jogadores, e o Luizinho também veio, e assim, eu acho que ele não fez um bom primeiro jogo, né, dele, mas eu acho que ontem, né, e no outro jogo também fez excelentes partidas, jogador de personalidade e tal. E aí agora a gente tem também mais um problema sinistro, né, dos impedidos, que é a questão do top 3 do draft. 3, na minha opinião. Como que a gente vai escolher isso aí? Vou de M10, com certeza. M10, João Pedro, na minha opinião. Não, tem Thor, tem Vitão, tem Guilherme, tem Luizinho,
Luizinho tá jogando bem. Tem Gustavo, mano. Eu vou com esses três. Vou Marcelinho, João Pedro e Luizinho. Caraca, aí tu me botou numa furada. Já escolheu. Eu vou de M10 João Pedro. Cara, porque eu gosto muito do X1 do Vitão. Luizinho também, pô, surpreendeu muito. Eu não conhecia ainda. No caso, pra mim, que eu não conhecia. Eu não conhecia o Luizinho e parece ser um moleque responsa mesmo. Cara, vou nessa. Não vou escolher 2 goleiros, não. Mas eu gostei muito do Guilherme também, mano. Eu vou dar uma mudada só no Luizinho, mas vou de Guilherme. M10, João Pedro e Guilherme. Eu acho que o Guilherme, pô, bate muito bem shootout, tá ligado? É um bom jogador defensivo. Mas aí entra no que a gente falou. Olha quantos jogadores a gente tem que estão se destacando na competição. Então não é à toa que está entre os top 4, tá ligado? Então, assim, acho que podemos ver, talvez, um pouquinho mais de números do Thor. Eu acho que talvez o próprio Desimpedidos espere que o Thor faça mais gols, né, tal. Não é questão de jogar em si, joga muito bem, mas eu acho que é questão de gols, né? Talvez o Thor, né, foi draftado para fazer mais gols e tal. Então podemos ver um pouquinho mais do Thor. Mas tem o Gustavinho, tem, né, o Lucas Donati também joga bastante. Acho que o time inteiro joga, mano. Isso é que é legal. Aí que a gente vê que o draft foi bem feito, né? É a Elite agora? Vamos lá, pro próximo. Fluxo a gente teve Elber, Marcos Vinícius e Bolt como wildcard, né? Que são excelentes wildcards também. E no top 3 aí do draft, a gente tem o Melequinho e o Vini, que é o capitão do time. Melequinho, que faz uma composição defensiva muito boa, ainda chega como elemento surpresa. Júlio, que pega muito. Eu iria nesses 3. Júlio, Melequinha e Vini, né? Talvez espera, mas a gente tem também o Vitor Bueno, que é um bom jogador. Não, com certeza. Entendeu? Tem o Intera, né, que é o Gabriel, que também é bom jogador. O Murilo, que na minha visão, dos draftados zagueirão mesmo, aquele zagueiro raiz, eu acho que é o melhor da competição como zagueiro raiz. Inclusive foi muito elogiado na live nessas 2 últimas rodadas, né? Também é um time, né, que tem não veio pra brincar, né? Um time legal, né? Pô, o Thiago, o goleiro reserva também, cara, atua bastante, joga praticamente, eu acho que joga todo o jogo. Então, assim, eu acho que é um time bom, cara. Um time coeso, hein? Um time legal. Sim. Vamos pro próximo. Real Elite. 3 wildcards, Juninho, Davi e o El. Também já teve passagem do Vassoura. Mas quem que jogou também no Real Elite? Teve o Luan Teles que foi inscrito, não é isso? Não chegou a ser Não chegou inscrito, não. Então, só fechou mesmo. Só fechou, mas não foi inscrito. O Juvenal, que foi inscrito. Juvenal, que foi inscrito, mas não atuou. Jogar também. Seria talvez uma função parecida com o do El, mas eu acho que... certeza, o El já está mais experiente na modalidade, entendeu? Então, acho que talvez não seria uma troca justa nesse momento. Sim. E a gente tem, cara, na teoria, no papel... Se a gente fosse falar dos drafts, a gente tem bons drafts do time do Real Elite, irmão. Sim. O Gustavo Rocha já era um bom goleiro do campo, então ele não foi draftado à toa, né? Teve algumas situações durante a competição negativas, mas não foi draftado à toa. Sim. O Ancelotti também. Ele tem uma carreira de muitos anos no futsal. No futsal, tanto que ele entra para fazer o X1, porque é aquele mais drible curto e foi muito bem. Por exemplo, no X1. Não só ontem, não, mas nas partidas que ele foi acionado para fazer principalmente essa parte do X1 foi muito bem. Aí a gente tem Bueno, a gente tem Dudu, que joga também com frequência, mas na teoria, né, dos principais, Bueno, Marlon e foi quem? Foi Profeta, foi Fenato, acho que foram, né? Mas assim, na teoria, né, no papel... Sabe que foram jogadores para ir me bem. Surpreendeu, sabia? O Luquete também, entendeu? Então, assim, a gente teve um bom draft do time do Real Elite. Não foi um draft ruim. Eu acho que não encaixou. O João Sandy, inclusive, é jogador profissional, irmão. Que fez agora essa substituição, que entrou agora no decorrer. Inclusive, entra mais do que a maioria dos outros jogadores que foram substituídos de draft dos outros times. Então, assim, cara, a gente não tá falando de um time, né... muito abaixo não, mano, que assim, aconteceu pela questão dos números, né? Os números do Real Elite foram abaixo. Sim. Mas a gente não tá falando de um número abaixo. Talvez a gente pudesse ter visto um Marlon mais goleador? Sim. Acredito até que ele pense isso também, né? Que poderia ter feito mais gols, ter rendido melhor, né? Já acho como que goleador. Faltou gente para dar consistência na defesa.
que na teoria era Profeta e Fenato. Mas não acho que fizeram um prime de competição, né? Sim. Foram irregulares demais, Faltou draftado para fazer essa consistência na defesa para ajudar o El. Isso acaba influenciando negativamente nos placares, né? Porque acaba tendo erros capitais e situações de jogo que acabam sendo irreversíveis. A galera precisa ajudar o El, cara. Porque na teoria, né? Quer dizer, na prática agora, a gente falando de prática, por mais que tenham, né, como por exemplo, 2 jogadores defensivos, o El acaba sobrecarregado demais, né, irmão? Com certeza. Porque assim, se a gente for falar do meio para frente, a gente tem 2 wildcards incríveis, que são, a gente já tinha falado, são 2 pontas, que cada um de um lado, então isso foi escolhido a dedo, né, e foi muito bem escolhido, por sinal. A gente tem um pivô bom, experiente, que é o Marlon, né, então a gente... Um jogador que poderia ter sido o wildcard no início, né, lá da competição, talvez pela competição irregular que fez, hoje não. Mas lá atrás a gente falou, cara, o Bueno é muito bom jogador. Conhecer o Bueno, e para ser sincero, esse não é o Bueno que a gente conhece. A gente sabe que ele tem muito a agregar, muito a dar, porque, enfim, é um jogador fantástico, mas infelizmente não fez uma boa fase de grupo, um bom split 1, né? Mas ele é um ótimo jogador, cara. Ótimo jogador. Eu acho ele um bom jogador. Não tô entendendo porque tá desse jeito. Talvez, sei lá, cara, adaptação de jogo, né? Não sei, realmente, talvez... É o que a gente tá falando, né? Eu acho que o Real Elite foi talvez o draft dos que foram pior, assim, dos times que foram pior, que mais tinha expectativa. Porque se a gente for parar pra analisar, como a gente falou, o da All Out a gente selecionou 3 e 3 e acabou. Sim. O do Funkball selecionamos 3 e acabou. E ainda foi difícil selecionar 3. Sim. O do Real Elite, a gente tem 5, 6 ali, cara. Sim. Concordo. Que a gente fala assim, cara, pô, é um time praticamente, pô. Sim. Então, pô, poderia ter ido melhor, né? Então talvez foi o que a gente mais criou expectativa e que talvez possa ter sido o mais decepcionante por isso. Pela expectativa que foi criada e pelo resultado que não foi atingido, né? Com certeza. Agora é o seguinte. Temos Fúria já classificada para Paris. Já está lá, né? Lá no Vamos Ver de Paris. Já pode comprar a sua passagem, já pode definir que está para Paris. Mas ainda temos ali 6 times brigando, né? Então a gente tem Desimpedidos contra Capim, 4 e 5, que vão pegar a Fúria. O que você acha desse jogo? Acho que vai reprisar a rodada, hein? Reprisar a rodada, mas eu acho que vai ser um jogo à parte. Vai ser um jogão, cara, pra ser sincero. Eu acho que o Capim vai vir mordido, hein, cara? Acho que o Capim vai vir mordido. Na minha opinião, vai ser o melhor. Na minha opinião, eu não sou... Vidente. Eu não sou vidente. Mas, na minha opinião, vai ser o melhor jogo de sexta-feira. Talvez seja mais equilibrado, né, mano? Mais equilibrado de sexta-feira. Vai ser loucura. E qualquer um que pegar a Fúria faz um jogo bom contra a Fúria. Verdade. Vai ter menos descanso, sim, mas vai ser mais uma oportunidade de entrosamento também, né? Então tem os dois lados da moeda, né, mano? Sim. Até porque você tem 2 dias pra descansar, né, mano? Vai ser sexta e segunda. Então, assim, na teoria, irmão, os caras já estão acostumados com isso, pô. Assim, por mais que jogue mais um jogo, mas acho que não vai ser nada absurdo, entendeu? Então é mais uma oportunidade para entrosar, fazer jogadas, né? Fazer funcionar e já entrar no ritmo ali do mata-mata, né? Então, mas e aí, crava? Não dá pra cravar, não. Não dá pra cravar nada. Nenhum desses dá pra cravar, pra ser sincero. Desses. Nenhum desses. Assim, a gente acredita, né, que vai ser um jogo talvez mais pro... Próximo jogo seria Nivelados e Fluxo. Acredito, né? Acredito não. Pela tabela, a gente não tá falando aqui de supetão. A gente tá falando de tabela do que foi apresentado. Nivelados tá um pouquinho acima do Fluxo em questão de organização, né? De definição de jogadas. Ainda mais com a chegada agora do Luan Mestre. De favoritismo, né? Favoritismo. Não é para quem está torcendo menos ou mais. Favoritismo tá aqui. Os números comprovam isso, né? O Nivelados está um pouquinho acima do Fluxo. Então, talvez, né, realmente chegue como favorito nessa coisa. Com certeza. E a G3X, obviamente, né, é favorita com relação ao Dendê. Lembrando que esses 3 jogos é o que vale vaga em Paris. É o que vale vaga em Paris, Se irmão. a galera quiser viajar aí, ó... Pra falar tem que dar francês, a vida sexta-feira. Como é que é? Comer um croissant pra ser o Aragão lá, parceiro aqui do nosso RJ também, fez uma brincadeira e dá pra sentir o cheiro já do croissant e tal. Quem quiser comer um croissant, rapaziada, comer um cafezinho da manhã francês, agora é a hora. É a hora de você pegar e dar a vida pela parada, né? Então, assim, temos, né, essa formulação.
Mas, cara, é bem provável, sendo bem sincero, é bem provável que possamos ter G3X e Fúria na final, cara. É uma probabilidade, como a gente tá falando de favoritismo, né? Sim. Como eles caíram já em questão de não se enfrentar até a semifinal, Sim. existe uma probabilidade muito grande. E assim, pro evento, irmão, com todo respeito aos outros times, mas pro evento, eu acho que é o ápice do evento mesmo, mano. Sim, irmão. Mas eu ainda acho que vai ser pedreira. Não, vai ser, mas eu digo assim, pro que foi apresentado no evento em si, entendeu? Foram os dois Porque, melhores olha times, só, né? São os que têm as maiores estrelas, né? Visando o favoritismo, você vai para uma semi de nivelados e G3X. Sinistraça, pô. Sinistraça. Passando, né, os favoritismos. É os outro favoritos. jogo do que foi ontem. Verdade. É um jogo à parte. É outro jogo do que foi ontem. Então, assim... Isso aí é sinistro. Mas é legal, né? Inclusive, a final vai ser dia 18 de maio. O Henry já tá confirmado, o homem, filho, esquece. Pai da Batida ainda tá nessa confirmação aí. Papai do Céu, se Deus quiser, vai abençoar. Galera também quiser contribuir com o nosso canal e com o nosso projeto, a gente trabalha bastante aí, né? Aqui é a resenha da Kings, resenha do pai também. Quiser falar com a gente aí também para poder, não só Kings League, mas também para outros projetos também, né? Tem muitos eventos durante o ano, né? Muitas coisas legais aí durante o ano para a gente poder estar fazendo trabalho junto, cobertura, enfim, só entrar em contato aí que a gente está aí disposto também, beleza? Pode parecer aqui, até porque o estúdio aqui, né, é um estúdio de bastante estrutura pra gente e tal, a gente tá sempre na correria aí para fazer a parada acontecer, né? Não é fácil fazer a parada acontecer. Mas, cara, então é isso, né? Final no Allianz Parque, ficou aquela dúvida ali, né, e tal. Foi o Henry que soltou primeiro? Essa não? Não, essa do Allianz não. Essa do Allianz foi a própria Kings League. Eu já sabia que... Tava na briga ali, né? Na briga, né? Se não conseguissem no Allianz, seria aqui no Rio, né? Mas eu acredito que foi uma boa escolha. Eu já fui no Allianz, é um estádio muito legal. Acho que a questão também, né, obviamente, do fator campo já ser grama sintética, né, e queria tal. muito se fosse em Itaquera. Seria legal, acho talvez por ser mais raiz, né? Mas eu acho que se for por uma questão de estrutura, eu acho que eles pesaram isso, né? Sim, eu acho que eles pesaram a questão da estrutura. O Allianz é um estádio muito novo, né? Já tem a questão da grama sintética também, então acho que isso favorece. Então, vamos entrar na polêmica dos jogadores, irmão. Grama sintética ou grama natural para essa final da Kings League? O que você acha? Mano. A nível Kings League? A nível Kings League. Sintético. Se fosse sonho, né? Realização de sonho, a graminha natural, né? Jogar no Maraca. No Maraca e tal. Beleza. Mas se a gente for falar do nível para competição rolar da melhor forma, né? A grama sintética é o ideal, né? Sim. Porque os caras já estão acostumados, né? E tal. Então, talvez o campo do Allianz realmente seja o ideal, né? Para poder fazer essa grande final aí e ficar da melhor forma, né? Com certeza. Eu acho que ninguém vai estranhar, né? O game. Então, acho que vai ser uma grande final. Show de bola. Então é isso, rapaziada. Estamos chegando ao final aqui de mais uma resenha da Kings. Semana que vem teremos aí uma pré-final, né? Faremos uma resenha pré-final, pós-playoffs. Já quem estará garantido aí na reta final. Estaremos acompanhando daqui. Esperamos que vocês também acompanhem, estejam com a gente aqui nesse nosso programa. Na resenha da Kings, a original, né? Então, assim... A verdadeira. A verdadeira. Brincadeiras à parte aí que a gente sempre fala aí, mas a gente faz um trabalho bacana. Aqui no Rio de Janeiro, acredito que a gente esteja fazendo um trabalho diferenciado, né? Justamente para poder trazer um conteúdo para vocês, porque a Kings League ela acontece bastante em São Paulo. Mas aqui no Rio, eu acredito que eu e a gente seja, né, os dois que estão fazendo um trabalho mais diferenciado. Tem mais uma galera também que faz, mas eu acho que a gente está buscando coisas novas, diferentes, né, com uma qualidade diferenciada, que é o caso do nosso estúdio aqui. Fazer um conteúdo com uma análise bacana, o que é muito difícil. A gente sempre fala isso, né, Henry? Com certeza. O quanto que é difícil a gente fazer análise. Chegar e perguntar qual a expectativa do jogo, como é que foi o jogo, cara, qualquer um pode fazer. Fazer análise, a gente vê os jogos, a gente faz análises antes, a gente conversa antes, a gente traz o wildcard para cá. Então, assim, não é qualquer um que vai fazer dessa forma, sendo bem sincero. Então, assim, valoriza aí nosso trampo, esteja com a gente aí na próxima semana, curte, comenta, compartilha, se inscreve,
Siga também os nossos patrocinadores, Shopball, P. Almeida, Grupo Viriato. Siga o Henry nas redes sociais dele. Quais são as suas, Henry? Henry Freitas 14. Em todas elas? Não, acho que no Twitter e TikTok é Henry Freitas 14 _. Perfeito. E o meu, vocês já sabem E também. não, eu não canto sertanejo, pelo amor de Deus. Não, cara. E o meu, vocês já sabem, Pai da Batida em todas as redes sociais, canal da Batida em todas as redes sociais. E agora o nosso Resenha da Kings aqui na Resenha do Pai. Fechou? Tamo junto, família. Forte abraço. Até semana que vem. É nóis. Fui.